aquela corrente, pessoal, de trazer os demais colegas, passar essa energia positiva para a gente ir junto. O trabalho tem que ser feito junto. Tá? Então, eu vejo que coordenação e professores, instituição, já está pronta, e aí a gente está esperando aí todo mundo para a gente junto fazer a diferença, para a gente mostrar para que veio. Né? Eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela Obrigado, professor. Presença aqui. Brian, manda bala aí. Eu vou permanecer um pouco aqui. Vamos começar então, tá? Vamos focar um pouquinho nessa parte do simulado inicialmente. Já no final, a gente vê aqui algumas estratégias, tá? Até que eu apliquei comigo mesmo. E a gente vai ter uma experiência legal aí, tá? Para que vocês vejam também que a gente também sofreu um pouquinho com isso, tá? Não é sempre... a gente imagina, a gente vê na internet o pessoal passei de primeira, nem sempre a realidade é dessa forma, né? A gente vai contar aqui algumas histórias. Mas vamos partir para o simulado. Vamos começar aqui então pelo simulado 1, tá? O simulado aplicado no dia 15 de janeiro. E aí a gente parte logo em seguida para o 2, tá? Qual vai ser a nossa metodologia aqui? Eu vou trazer o enunciado, tá? A gente vai ver o tema da questão. E aí, dentro desse tema da questão, a gente fala um pouquinho sobre esse tema. Vamos supor que esse primeiro tema, essa primeira questão, sobre licitações. A gente fala sobre licitações e aí a gente vai para as alternativas para ver, né, se a gente consegue acertar, tá? Antes de ver a alternativa, a gente já relembra aqui esse assunto, tá? Então vamos lá, questão 27 aqui do simulado 1. Quem tiver o simulado aí impresso ou digital também pode acompanhar aí em casa, tá? Francisco, prefeito do município Casa Feliz, até pegar meu pincel aqui, tá? Marca texto, encontrava-se insatisfeito com o imóvel da sede da prefeitura. O imóvel atual, localizado na rua Sorriso, já não comportava mais o quadro de funcionários do órgão, pois em data recente o prefeito havia nomeado novos agentes administrativos após regular realização do concurso. Então o prédio da prefeitura não comportava mais o pessoal, né? Precisava de um prédio novo. Diante dessa situação, Francisco procurou buscando orientações acerca do procedimento para a aquisição de uma nova sede municipal. Então, geralmente, a questão do OAB vai vir com isso, né? Você, como advogado, você, como consultor jurídico, você vai ter que dar a solução aqui para o caso concreto. Geralmente vai vir um caso concreto bem bacana. Então ele pergunta aqui, né, orientações acerca do procedimento para aquisição da nova sede, pois já havia encontrado um novo imóvel. Ele já sabia o imóvel que ele queria, ele já tinha uma ideia, né, que aquilo iria comportar, já tinha as medições, provavelmente, né, que atenderia aqui exatamente às necessidades de instalação da prefeitura municipal. E aqui a novidade, né, que ele traz a lei, né, nos termos da lei 14.133, a nova lei de licitações. Então quem viu a 8666, né, a gente já está aplicando também, né, durante esses 2 anos, a lei nova, que é a 14.133. Nesse caso aqui está cobrando a lei nova. Né? Então ele pergunta, na qualidade de advogado, é correto afirmar que... Vamos relembrar então aqui, né, para quem não viu a lei 14.133 e para quem já viu, tá, vamos dar uma relembrada aqui. A gente tem, né, como regra aqui as licitações públicas. Então, o que é que eu faço? Quando eu preciso adquirir um bem, quando eu preciso comprar uma merenda escolar, quando eu preciso adquirir qualquer coisa que a prefeitura, que o município deseje, né, para o seu uso, eu tenho que fazer esse procedimento, né, formal aqui, prévio, respeitando a impessoalidade que é a licitação pública. Essa é a nossa regra. Porém, a nossa legislação traz exceções, que é quando eu vou poder contratar de forma direta. Essa questão, ela pede que você tenha um conhecimento da inexigibilidade, tá? A gente vai ver aqui o que é a inexigibilidade, tá? E o que é a dispensa. Na verdade, aqui a gente já pode até adiantar. Inexigibilidade é quando é inviável a competição. Não é desnecessária a competição. No caso desse imóvel aí, eu já sei qual é o imóvel que eu quero, ele atende todas as minhas necessidades. Será que eu preciso fazer licitação? Será que eu preciso ainda de alguma coisa? Se eu tenho certeza que aquele imóvel é o correto, vamos pensar aqui no caso de um show, né? Vamos supor que o município de Icó queira trazer Gustavo Lima. Você acha que Gustavo Lima vai participar de um procedimento licitatório, vai chegar lá com um envelopezinho debaixo do braço para tocar lá no Icó? Não, pessoal, ele vai ser contratado aqui por forma direta, de forma direta, por inexigibilidade, tá? O município vai contratar de forma direta aqui. Então, ó, inexigibilidade, né? Sempre que for inviável a competição, você imagina esse exemplo aqui, né? Que é o nosso exemplo didático do Gustavo Lima, tá?
nenhum artista desse vai se submeter a nenhum processo licitatório, a gente contrata de forma direta. E o de dispensa aqui é quando for viável, mas a lei diz assim, ó, você se quiser você faz, tá? Mas aqui eu nem preciso não, você pode contratar de forma direta. É um rol mais complicado, né? Tem cerca de 40 possibilidades aqui de dispensa. A inexigibilidade só são 5, então é mais fácil eu entender o que é inexigibilidade e aí, na dúvida, né, eu coloco, se eu não sei, já viu o que é inexigibilidade. Sei que não é, aí eu posso até arriscar que seja uma dispensa, tá? A gente aprende aqui, né? A gente não tem tanto tempo assim para ver todas as possibilidades, então vamos ver inexigibilidade, ó. A primeira forma, fornecedor exclusivo, tá? Então, se só aquele cara tem a vacina do Covid, só aquela empresa tem a vacina do Covid, você acha que o município ele vai, no caso aqui, Estado, União, vai contratar via licitação? Não, ele contrata de forma direta, tá? É inexigível a licitação. Um artista consagrado, Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, a gente contrata de forma direta, tá? Não há procedimento licitatório. Aqui, ó. Aqui a gente traz aqui também uma modalidade que foi incluída na lei nova, credenciamento. Ele tem uma ideia aqui também que é inviável à competição. Quando eu digo que é inviável, imagina o seguinte, no credenciamento é uma ideia de que eu quero todo mundo. Imagine que o município de Icó quer prestar o serviço de exames do Covid. Tá? Eu quero prestar o serviço de exames de Covid, para testar Covid. Só que eu sozinho não consigo fazer isso. E aí eu sei que no município de Icó tem 3, 4 clínicas que poderiam fazer esse serviço, né? Então o que é que eu faço? Abro o credenciamento, todas as empresas que querem trabalhar para o município se credenciam e todo mundo participa aqui do nosso jogo, tá? Todo mundo participa do nosso jogo. A pessoa que escolher clínica A, clínica B, clínica C, né? Eu vou pagar do mesmo jeito. Eu quero que todo mundo participe aqui do meu jogo, do meu credenciamento, tá? Então é inviável a competição, porque eu quero que todo mundo participe. Então se eu quero todo mundo, não tem para que eu contratar X ou Y, tá? Essa é a nossa ideia de credenciamento. E também aqui, ó, quarta, aquisição ou locação de imóvel. Então, se eu desejo alugar o imóvel, inexigibilidade. Se eu desejo fazer uma aquisição de um imóvel, inexigibilidade. E a questão, né, vamos voltar aqui, ela fala até nisso, né, ó, ele quer um procedimento para aquisição de nova sede municipal. Então, se eu quero aquisição de uma nova sede, eu posso, né, fazer aqui via inexigibilidade, contratar de forma direta. Eu já sei qual é o imóvel, né, então aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações de localização tornem necessária sua escolha. Por último aqui, temos ainda dentro da inexigibilidade, né, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com prestador de notória especialização. Vamos supor que eu queira um parecer do Miguel Reale. Miguel Reale é o bambambam do direito, né? Então, se eu quero um parecer do Miguel Reale, eu faço isso por inexigibilidade. Ele não vai participar de um procedimento licitatório porque ele tem aqui, né, uma notória especialização. A gente dá sempre o exemplo também do Oscar Niemeyer, né, aquelas obras arquitetônicas. Se eu quero uma obra do Oscar Niemeyer na minha cidade, não existe motivo de haver licitação. Eu contrato de forma direta, inexigível, tá? Então vamos lá. Ele quer saber então aqui, né, na questão, né, na qualidade de advogado, é correto afirmar aquele. A gente já sabe aqui que vai ser inexigibilidade, tá? Vamos ver aqui as alternativas. A. Francisco deverá realizar licitação para aquisição de nova sede da prefeitura, pois a prefeitura é órgão da administração direta. Pessoal, não é preciso aqui, tá, realizar licitação. Letra B. Francisco estará obrigado a licitar. Obrigado a licitar. Não está obrigado, tá? Apenas se a hipótese se tratar de locação de novo imóvel. Não, a inexigibilidade traz que eu posso tanto fazer a aquisição como a locação é inexigível, tá? Havendo dispensa da licitação. Não é dispensa, tá? É inexigibilidade. Letra C. É inexigível a realização da licitação para a aquisição do imóvel escolhido por Francisco, devendo ser realizada a contratação direta. Sem dúvidas, essa aqui é a correta, tá? Vamos ver aqui a letra D. Francisco poderá exercer juízo de conveniência e oportunidade quanto à realização ou não do procedimento licitatório, visto que o caso é de dispensa. Não é dispensa, né? É inexigibilidade. Se fosse uma dispensa, ele poderia fazer ou não fazer. Mas já que é inexigível, que é inviável a competição, ele não tem essa escolha, não. Ele não tem essa discricionariedade, essa conveniência e oportunidade, tá? Então, letra C aqui seria o nosso gabarito aqui da questão, tá? É inexigível a realização de licitação. Mais na frente, lá no simulado 2,
a gente vai ter um complemento do assunto licitação, tá? Então aqui já guarda aí numa caixinha, que depois a gente volta para esse assunto aqui. Vamos para a questão número 28, tá, pessoal? Questão 28 aqui. Cai o servidor público federal, aprovado em concurso de provas e títulos e ocupante de cargo de provimento efetivo, completou 75 anos de idade e aposentou-se. Então, chegou lá. Obrigado, professor Wilson. Forte abraço. Completou 75 anos, pessoal. 75 anos é a idade aqui da aposentadoria compulsória. Uma semana após a publicação de sua aposentadoria compulsória, foi convidado por Antônio, titular de uma das secretarias do Ministério da Economia, para exercer cargo e comissão. Então ele se aposentou do cargo efetivo e foi convidado para ser comissionado no Ministério da Economia. Preocupado acerca do convite, pois já contava com 75 anos de idade, Caio procurou para saber acerca da legalidade da contratação. Na qualidade de advogado de Caio, é correto afirmar que essa questão ele deseja que você tenha conhecimento aqui do entendimento jurisprudencial, tá? Então, ela é uma questão um pouco mais difícil, porque ela quer que você saiba do informativo aqui do STF. O informativo é o informativo 851. Olha só, eu trouxe aqui para vocês, tá? Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória. Então, se eu chego lá com 75 anos, me aposento, né, do meu cargo efetivo, eu posso depois assumir um cargo comissionado, tá? Desde que seja compatível aqui com minhas funções. Este dispositivo atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo. Por conta disso, não existe qualquer idade limite para fim de nomeação de cargo comissionado. Então, o cara está com 80 anos lá, vai ser cargo comissionado, tá? É possível, tá bem? Então, ele queria que você tivesse conhecimento desse entendimento jurisprudencial aqui, tá? Porque se você for pegar a lei, o artigo 40 da Constituição, vai dizer, né, que o cargo efetivo com 75 anos, você se aposenta e, em tese, não teria mais cargo nenhum. Mas em comissão foge essa regra aqui, né? Já que, só para lembrar, né, o cargo comissionado ele é de livre nomeação e de livre exoneração. O gestor público, ele coloca, né, quem ele quiser, também respeitar aquela súmula, aquela súmula vinculante número 13 lá do STF, né, que eu não posso colocar parentes até terceiro grau. Mas a gente vê isso também em outra oportunidade. Vamos lá. Então vamos para a questão, né? Na qualidade de advogado, é correto afirmar que Caio não poderá assumir o cargo em comissão, pois já contava com 75 anos. Ele poderá sim, tá? Então, esse não aqui é o que faz tudo ir para trás aqui. Caio poderá, letra B, Caio poderá assumir cargo em comissão e será hipótese de reversão, pois houve o retorno à atividade de servidor aposentado. Não, pessoal, a reversão aqui é quando a minha aposentadoria, né, eu tô aposentado, não é compulsório ainda, estou aposentado, e aí eu acabo voltando para o meu cargo de origem. Ele não voltou para o cargo dele efetivo, ele assumiu um novo cargo em comissão. Então, essa B aqui não faz nem sentido, tá? Letra C, Caio não poderá assumir o cargo em comissão, pois o ingresso no serviço público dá-se apenas mediante aprovação em concurso de prova de títulos. Não é a única forma da gente entrar no serviço público, né? Então a gente tem um cargo comissionado, entre outras formas também, né? Até serviço gratuito, mesário, enfim, a gente tem outras formas de ser também agente público que não seja aprovação em concurso. O trabalho temporário, por exemplo, tá? Então essa está errada também. Letra D. Caio poderá assumir o cargo em comissão e acumular sua remuneração com os provimentos de sua aposentadoria, tá? Como a questão não trouxe mais detalhes, se ele seria, sei lá, médico, se ele seria professor, ela só disse assim, pode ou não pode? Pode, tá? Pode acumular com sua aposentadoria. A Constituição traz algumas restrições em virtude, né, dos cargos, de acumular alguns cargos públicos, mas não é o caso aqui da questão, tá? Ele só perguntou se o cara poderia ou não assumir esse cargo de comissão após os 75 anos. Pode, tá? Tranquilo. Vamos para a questão, então, número 29. Mariana, agente da... Essa é boa, tá, pessoal? Essa aqui é a questão boa. Quem acertou a 28 aí, tá de parabéns, tá? Porque essa questão estava difícil. Mariana, agente da Polícia Federal, lotada em Recife, após viagem a trabalho para o estado do Ceará, apaixonou-se pelo colega João, escrivão da Polícia Federal, que conhecera durante os trabalhos. Então, Mariana aqui se apaixonou, né, por outro policial. A lotação original de João é na cidade de São Paulo.
Ao retornar de viagem, Mariana terminou o relacionamento amoroso que mantinha com Pedro. É muita gente envolvida aqui, tá, pessoal? Então, cuidado para não se perder. Às vezes tem tanto nome e você acaba, no meio da prova, se confundindo com algumas coisas. Então, vai marcando, tá? Que vai ficando mais fácil. Lê a prova devagar, né? Sem pressa, porque aí você consegue entender o que é que a questão vai querer aqui. Mariana, então, terminou o relacionamento que ela tinha, se apaixonou por um cara, e aí, né, terminou com o antigo. O irmão, com Pedro, irmão de Carlos, que é delegado federal e seu chefe. Então ela namorava antes com o irmão do chefe dela, chefe da superintendência da APF no estado de Recife, e começou a namorar com o João. Pedro, ex-namorado de Mariana, entrou em depressão por conta do término, né? Razão pela qual seu irmão Carlos passou a nutrir sentimentos de ódio por Mariana. O cara que é chefe dela ficou revoltado e disse assim: olha, eu vou, né, sei lá, eu vou culpar você pela situação, estou nutrindo ódio de você. E aí a gente já começa a ver aqui, né, que ele está começando a ferir um princípio, que é o da impessoalidade. Eu tenho que tratar todo mundo de forma igual, né? Não posso usar aqui a minha pessoalidade, os meus motivos pessoais para usar, né, como finalidade pública. Né? Finalidade pública é sempre o interesse público. Isso aqui foge do interesse público. Por isso, para se vingar-se, Carlos removeu de ofício Mariana do interesse da administração para a sede da Polícia Federal do município de Pacaraima, né, cidade brasileira que faz fronteira com a Venezuela. Então, ele com raiva dela, tirou ela de um lugar, botou lá na fronteira da Venezuela, né, dizendo a ele interesse da administração pública. Será mesmo? Será que essa motivação, que essa finalidade estava correta? Então, na qualidade de advogado, Mariana se sentiu prejudicada com um ato de remoção, e aí vai vir as questões. Pessoal, de cara que a gente sabe que isso aqui é inviável, tá? Ele usou motivações pessoais aqui para poder transferir uma pessoa, né? Usou um ato público aqui de remoção, um ato administrativo, tá? Para remover Mariana aqui da sua sede, né? Uma forma de boicotá-la aqui. Então, a gente já lembra logo do princípio da impessoalidade. Impessoalidade aqui, né? Então a gente sabe que o agente público atua em nome do Estado. Então, tudo que ele faz ali na sua função estatal, né, ele revestido, né, com aquela capa de servidor público, ele está agindo em nome do Estado. E aí eu tenho que agir conforme o interesse público e não o meu interesse particular, não o interesse privado. Né? Lembra daquele princípio outro, né? A supremacia do interesse público sobre o particular. Então a gente entendendo essa parte bem básica, né? A gente vê isso bem no começo da matéria de direito administrativo, a gente já consegue saber que pelo menos está errado. E aí quando a gente, né, tem uma frase aqui que eu trago até na aula da gente, né? Não pode ser aplicada a odiosa frase: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então eu preciso respeitar aqui a impessoalidade. E aí a gente tem os requisitos de um ato administrativo, né, que é o COFINFOMOB. São 5 elementos aqui: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Essa estava tranquila, mas ainda errei. Alisson falou. Pois é. Essa é porque assim, quando a gente vai começando a ver, né, a gente vai ver, nossa, é só isso, então, né, às vezes falta só um pouco mais de atenção, pessoal. Nem você até sabe o conteúdo, mas você na hora, né, não entendeu bem a questão, estava acelerado, né? A gente tem 5 horas para fazer, então vamos usar esse tempo. Então vamos lá. Competência, o delegado era competente para fazer aquele ato? Sim, né? Porque ele era o chefe. Finalidade, houve? Não houve finalidade, né? A finalidade aqui está longe de ser um interesse público, está longe de ser, né, a pessoa ser transferida por causa de namoro, né? Então está longe de ser interesse público. Então se esse ato é viciado, cabe o quê? Uma anulação. Esse ato é nulo, tá? É possível que uma anulação. A forma pode ter sido correta, né? Um ato de remoção. Houve um motivo que ele se interesse da administração pública, né? O objeto é o próprio ato, né? Então, faltou aqui finalidade, faltou aqui interesse público. Vamos para as alternativas então, tá? Na qualidade de advogado de Mariana, que se sentiu prejudicada com a remoção, é correto afirmar que o ato de remoção praticado por Carlos é válido, pois ele é chefe imediato de Mariana. Ele é inválido, tá? Porque, por mais que ele seja competente, faltou aqui a finalidade. Então, finalidade não existe, o ato é viciado. Letra B. O ato de remoção praticado por Carlos está viciado. Beleza. Razão pela qual Mariana conseguirá reverter a situação com posterior revogação judicial do ato que a removeu. Pessoal, o Iasco falou revogação, ele caiu aqui, tá? A gente revoga um ato que é válido, tá? A gente não revoga ato inválido. O ato que é válido, a gente revoga por interesse da administração pública. Vamos imaginar aqui, eu trago sempre esse exemplo na aula.
do lado da faculdade tem aquele bar, né, Espetão de Ouro. Vamos supor que exista uma autorização para que aquele bar, que o dono do bar possa colocar as mesas na rua, na calçada, né? Tem uma autorização para aquilo. Aquele ato é válido. Só que vem uma gestão um pouco mais conservadora, talvez, e diz: olha, isso aí é uma esculhambação, eu não quero isso. Eu revogo esse ato que eu concedi. O ato era válido até aqui, mas eu revoguei. Eu tirei ele de circulação. O ato era válido, tá? Já na anulação, eu anulo um ato que é ilegal. Então aqui estava viciado, né? Existia aqui uma quebra da finalidade. Ou então o cara não era competente, que não é o caso aqui, né? Ele era competente, mas não tinha finalidade pública. E ela consegue provar, talvez aqui de forma judicial, né, que o ato faltou aqui o interesse público. Ela, na verdade, estava retaliando ela por uma situação particular. Então seria aqui anulação. Essa estava quase certinha, no final desandou, né? Letra C. O ato de remoção praticado por Carlos está viciado, beleza? Viciado. Razão pela qual o Mariano conseguirá reverter a situação com posterior anulação judicial do ato que removeu. Essa aqui seria a correta, tá? Letra D. O ato de remoção praticado por Carlos é válido. Não. Pois a remoção de Mariano deu-se de ofício, portanto, no interesse da administração. Por mais que haja um motivo, né, que ele deu aqui no ato administrativo, faltou interesse público, faltou a finalidade. Então ele é inválido. Letra C, então. Quem acertou, beleza, né? Massa. Quem não acertou também, agora não erra mais. Questão 30 aqui. Danilo, servidor público efetivo, lotado na corregedoria de determinada autarquia federal, recebeu por meio de carta anônima denúncia acerca da prática de infração administrativa por Márcio, também servidor efetivo. Essa questão, pessoal, também acredito ser um pouco mais difícil, tá? Só beber aqui uma água. Porque ela cobra aqui, claramente, né, jurisprudência do STJ, ela cobra aqui uma súmula sobre esse tema. Esse tema é processo administrativo disciplinar. Vocês viram lá no 7º semestre com a professora Maísa, tá? Então o PAD, né, procedimento administrativo disciplinar, o servidor comete um ilícito, né, as pessoas julgam aquele cara para ver se ele vai ser, no caso aqui, exonerado. Então vamos ver aqui o que é que diz a súmula. Lembrando do princípio da autotutela, tá? A administração ela pode, né, rever os seus atos. Então, a administração pode anular, pode revogar, né? Anula atos ilegais e revoga atos, né, que sejam válidos. Só uma lembrança aqui, que é o princípio da autotutela. Vamos para a súmula, então, 611 do STJ. Desde que devidamente motivada, com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima em face do poder-dever de tutela imposto à administração. Então, se eu, servidor público, recebo uma denúncia anônima, eu, né, posso sim fazer instigar aqui, né, instaurar uma sindicância ou mesmo um procedimento administrativo disciplinar. Não é uma questão fácil porque ela cobra uma súmula. Se você não tinha lido nunca essa súmula, você provavelmente iria errar, tá? Então, ela cobrava aqui esse entendimento da súmula 611. Vamos para as alternativas aqui, né? Então, a gente sabe que pode. Letra A. Danilo, ao tomar ciência da irregularidade no serviço público por meio da denúncia anônima, deverá instaurar sindicância ou investigação preliminar. Essa de cara tá certa, tá? Tá de cara certa. Danilo não poderá instaurar processo administrativo. Pode sim, tá? A súmula permite que ele pode se instaurar. Letra C. Danilo, ao tomar ciência da irregularidade no serviço público por meio de denúncia anônima, tem o dever de promover a sua apuração imediata por meio de processo administrativo disciplinar, assegurado o direito à ampla defesa. Não que tem um dever de promover o PAD, né? E a súmula não fala que tem que fazer o PAD, tem que fazer pelo menos a sindicância, né? A sindicância, ela é algo mais enxuto, vocês devem ter visto isso, né? A sindicância, ela não tem tantas questões como o PAD. O PAD, sim, eu tenho que respeitar a ampla defesa. A sindicância não, eu vou apurar aqui, né? Sei de um fato, vou apurar aqui internamente. A gente pode até comparar um pouco aqui a sindicância com o inquérito, né? No inquérito não tem ampla defesa, tá? Então, lembra, né? Essa C estaria errada aqui, né? Só porque não é PAD, né? Pode ser PAD, pode ser sindicância, então pode ser algo menor. Não tem que assegurar necessariamente aqui a ampla defesa. Letra D. Com base no entendimento do STJ, não é admitida a instauração de ofício de processo administrativo disciplinar oriundo de denúncia anônima. Não, é possível sim, tá? Só que não é a única forma cabível. Existem outras formas.
né? Aqui um inquérito preliminar, uma sindicância, então existem outras formas que não necessariamente o PAD. Eu posso fazer o PAD, mas não é a única forma. Questão 30, então, letra A. Quem acertou, né, também foi uma questão difícil. Questão 31. E é bom, pessoal, que, né, só fazendo um adendo, que as questões difíceis, né, o treino é difícil, então a nossa prova tende a ser mais fácil. Porque se eu estou trazendo uma questão que cobra um entendimento jurisprudencial, né, e eu reviso aqui essa parte toda do assunto, eu acabo ficando mais, né, com um couro aqui grosso, né, como a gente diz aqui no Ceará. A gente aqui já fica calejado. Então não tem como a gente errar mais essa questão. Questão 31. Essa questão também, eu posso dizer que ela é difícil, tá? Porque ela também cobra entendimento jurisprudencial. Mas essa é uma questão boa. No ano de 2019, Patrícia foi aprovada em concurso público de provas e títulos para o cargo de enfermeira no município de Flores. O certame contou apenas com vagas para cadastro de reserva, então não tinha vagas abertas, era apenas cadastro de reserva. Em 2020, após o início da pandemia do Covid, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública. Então ele processou o município, né, ajuizou aqui uma ação contra o município, pedindo a contratação de mais profissionais da área de saúde para atendimento da população. Então ele ajuizou uma ação dizendo, olha, eu preciso de mais gente aqui para dar de conta dessa pandemia, tá? Em razão dessa demanda, o município fez a contratação temporária de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem para auxiliar no atendimento das pessoas. Inconformada, Patrícia decidiu ingressar com ação judicial, pois era a primeira colocada na lista de aprovados. Apesar de não ter vaga, né? Aqui, em tese, foi colocado aqui umas vagas a mais, né? Vamos ver aqui. O que é que seria, então? Na qualidade de advogado de Patrícia, considerando o entendimento do STF e do STJ, é correto afirmar. Pessoal, o que é que você precisa saber aqui? Será que Patrícia tem direito ou não tem direito? E aí o STF, né, depois de muitos julgados, ele chegou no entendimento do que se chama direito subjetivo de nomeação. Tá? Para que eu possa ter esse direito de ser chamado, eu preciso atender a alguns critérios. E esse critério foi definido pelo julgado aqui, pelo informativo, né, 784. Vamos dar uma lida nele aqui, tá? A tese objetiva, assentada em sede de repercussão geral, é que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade não gera automaticamente o direito. Então, se eu abro um concurso novo, se eu contrato de forma temporária algumas pessoas, isso por si só não gera um direito à nomeação, tá? Fora das vagas previstas no edital. Ressalvada as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. O que é essa preterição? É quando Patrícia tirou o primeiro lugar, tem Darcílio em segundo. Eu chamo Darcílio, né, primeiro, né, antes do que Patrícia, que era a primeira colocada. Isso se chama preterição. Eu tirei uma pessoa que estava na frente e botei um segundo, um terceiro colocado, tá? Se isso não aconteceu, a questão não falou sobre isso, né? Então, tá tudo bem. O que houve aqui, possivelmente, foi uma preterição, não da lista de aprovados, mas de uma outra seleção, né? Eu criei uma seleção no meio do negócio aqui, no meio da validade do concurso, e chamei um monte de gente. Só, pessoal, que não foi uma seleção arbitrária e motivada. Ele só fez isso porque o Ministério Público processou o município, então ele tinha que fazer. Ou ele fazia, ou ele respondia que ia perder, sei lá, uma multa pessoal, que era imposto na ação civil pública, enfim. Tinha motivo, né? Além da pandemia, ele tinha uma decisão judicial, né? Uma ação judicial correndo para que ele faça isso. Então, quais são os requisitos aqui, né? Vamos dar continuidade aqui a esse julgado. O direito subjetivo à nomeação, né? Ele surge nas seguintes hipóteses excepcionais. Primeira, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, não foi o caso, né? Porque nem vaga tinha, estava em cadastro de reserva, não foi esse caso. Quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem de classificação, nem houve a preterição, né? Houve até uma preterição por conta de uma outra seleção que o município criou, porém, né, não foi de forma arbitrária. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. Não foi o caso, tá? Houve uma motivação aqui, que era essa decisão judicial, que era a pandemia. Beleza? Aqui, ó, de 2016,
Toda vida que cai uma questão sobre concurso público, ele quer saber isso. Ou vai cair uma questão sobre preterição, dizendo que o cara, né, foi chamado terceiro colocado em vez do primeiro, ou vai dizer que houve um concurso novo, né, e aí não houve motivo para isso, ou que então que surgiram novas vagas, tá, pessoal? Mas cuidado, se houver uma motivação, pode sim. Pode falar, Darcílio. Essa questão é muito boa, viu? Interessante demais. Porque aí é o seguinte, a Patrícia, ela não foi chamada exatamente porque a demanda era uma demanda temporária. Ela fez um concurso efetivo, né? Ela não poderia ser chamada para esse novo concurso, porque esse concurso ele tem prazo para acabar o tempo, né, dele, e o pessoal vai trabalhar. Perfeito. Se ela fosse chamada mas assim, na prática... É só a questão da loja, na né? prática, né, não tem essa... não, pode assim, concluir, pode concluir. É só a questão da preterição. Não existe exatamente porque esse novo concurso... Tá travando um pouquinho, mas eu entendi, tá, Darcílio? Exatamente, você está corretíssimo. Ainda bem que deu... Não é isso? Então não poderia chamar... O que acontece na prática, né? Vamos supor que caísse uma questão e dissesse assim, ó, houve uma seleção temporária, mas não houve motivação nenhuma. Que é a prática, né? O município, vamos supor, o município de Mombaça, para não botar o ICO, o município de Mombaça abriu uma seleção temporária para contratar enfermeiros, né? Por conta, enfim, não tinha pandemia, só quis contratar mesmo, para assistência básica. E aí não existia pandemia, não existia ação judicial, e existia o concurso aberto. Aí eu poderia até caracterizar uma preterição, tá? Se não houver uma motivação. Mas se há uma motivação, não tem nem o que se falar, tá? Não existe, então, esse direito subjetivo à nomeação. O Yarson lembrou bem, tem uma questão dessa no segundo simulado, a gente chega já lá, tá? Guarda também esse conhecimento aqui, que já a gente vai usar ele também. Beleza? Então vamos lá. Na qualidade de advogado de Patrícia, considerando o entendimento do STF e do STJ, é correto afirmar, vamos lá, Patrícia terá direito subjetivo à nomeação, considerando sua aprovação em concurso público e surgimento de novas vagas. Nesse caso aqui não, tá, pessoal? Não terá esse direito subjetivo porque houve uma motivação. B. Patrícia não terá direito subjetivo à nomeação, entretanto, o município é obrigado a contratá-la temporariamente, vez que ela é a primeira colocada aprovada pela reserva. Essa aqui pode ter sido a que a maioria poderia ter colocado, né? Porque ela diz o que a pessoa quer ouvir, mas aí ela diz, não, aí não tem obrigação nenhuma de contratar ela, tá, pessoal? Se não tivesse essa motivação, talvez sim. Primeiro a gente fecha o cadastro de reserva, depois a gente contrata as pessoas que vieram no concurso ou numa seleção depois. Ah, é possível fazer um concurso enquanto o outro está na validade? É sim, tá? Só que primeiro eu vou respeitar a lista do primeiro concurso e depois a do segundo concurso. Vamos lá. Letra C. A contratação temporária de enfermeiros pelo município Flores configura preterição ilegal e arbitrária da nomeação de Patrícia, considerando que o certame realizado em 2019 ainda se encontrava válido. Pessoal, só não foi arbitrário e ilegal porque houve toda essa motivação, né? A causa nobre aqui, a pandemia, a ação judicial. Então, o prefeito estava com a corda no pescoço. Letra D. A contratação temporária de terceiros pelo município de Flores para o desempenho de funções de cargo de enfermeiro em decorrência da pandemia causada pela Covid, determinada por decisão judicial, não configura preterição ilegal, beleza, e arbitrária, nem seja direito a provimento de encargo público em favor de Patrícia. Essa seria a correta, tá? Questão muito boa, né? Não é uma questão fácil, mas é uma questão muito boa e possivelmente pode cair uma questão dessa em prova, tá? Porque toda vida que trata do assunto concurso público, ele vai querer esse entendimento do informativo 784. Isso aqui na prática também é muito utilizado. Questão 32, a última do nosso simulado 1, tá? E a gente já parte por 2 aqui também, pra gente encerrar tudo isso hoje, tá? Vamos lá. Lara, residente no... o segundo vai ser mais rápido, porque a gente já tem uma basezinha aqui, tá? Lara, residente no município Sol, encontrava-se inadimplente com concessionária de energia elétrica e teve o fornecimento de energia elétrica de sua casa suspenso. Aí outro caso, Arthur, residente do município de Lua, encontrava-se há mais de 48 horas sem energia em sua casa por conta de situação emergencial.
decorrente de fortes chuvas que ocasionaram a queda de algumas árvores e consequente rompimento dos cabos. Acerca do princípio da permanência, é correto afirmar aqui. Questão muito boa, tá? Questão que envolve aqui serviços públicos, só que ele não traz o óbvio. Ele fala princípio da permanência. O que é isso? Nunca ouvi falar. Já sim, é o princípio da continuidade, só que aqui com outro nome, né? Então as questões, por vezes, fazem essas pegadinhas, tá? Então a gente tem que saber se a situação da Lara e do Arthur são válidas, tá? Vamos entender um pouquinho o que é esse princípio da continuidade dentro do serviço público. A gente vai ter isso lá no artigo 6, tá, da Lei 8987, que é uma lei que fala especificamente, que traz alguns princípios bem interessantes do serviço público. Um deles é a continuidade, tá? Continuidade do serviço público, né? A gente tem regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia. O que é cortesia, né? Ser urbano com as pessoas, né? Tratar com cortesia e modicidade das tarifas. Então, as tarifas dos serviços públicos devem ser módicas. Um serviço público, por exemplo, de transporte, né, de passageiros, transporte urbano, né, o ônibus de Fortaleza, né, Iguatu, Mombaça não tem, em Fortaleza e Juazeiro tem. Então, esses serviços devem ser módicos, deve ser uma prestação que todos tenham acesso, né, que seja acessível. Beleza. Vamos continuar aqui no artigo 6, tá? Ainda dentro do princípio da continuidade. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário. Ah, pessoal, esqueci só de estar o artigo 3º aqui, tá? Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, né? Não é quebra da continuidade, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Então, se eu avisar, tudo bem. Não tem problema. Eu posso cortar energia. Olha, vou cortar aqui, tá? Você está devendo? Pois eu vou cortar. Tá aqui o aviso de corte. Situação de emergência, caiu um poste, né? Caiu um poste, faltou energia. Tem como eu avisar se é uma situação de emergência? Não. Então, situação de emergência também eu posso, né? Pode haver aqui essa interrupção desse serviço. Então vamos voltar aqui para Lara e Arthur, né? Lara estava inadimplente com a concessionária e teve fornecimento de energia elétrica da sua casa suspenso. Se tivesse notificada, tudo bem, tá? Se não tivesse notificada, aí não. Arthur, 48 horas sem energia elétrica da sua casa por conta da situação emergencial. Precisa de aviso? Não, né? Emergencial não precisa de aviso. Acho que é isso que a questão basicamente quer. Mas vamos continuar aqui nesse tema, né? Que é um tema interessante até para a gente complementar aqui, ó. A interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 deste artigo, não poderá iniciar na sexta-feira, no sábado ou domingo, nem feriado ou no dia anterior ao feriado. Foi uma inclusão aqui de 2020, tá? Então, minha energia está em atraso, não pode cortar na sexta-feira, tá? Nem no sábado, nem no domingo. Teve o feriado terça-feira, não pode cortar na segunda e nem na terça. Tá? Foi uma inclusão aí para que nossa concessionária, aqui no caso é a Coelce, né, de energia, não faça esse tipo de coisa. Temos aqui duas situações jurisprudenciais também, tá? Que são interessantes, aqui é interessante a gente ressaltar. Se eu tenho um débito que é considerado pretérito, pessoal, que ele já ultrapassa 90 dias, a concessionária não pode mais cortar a sua energia. Então, quer dizer que Darcílio, nós estamos em janeiro. Darcílio tem um papel que ele esqueceu de pagar em julho de 2021. Mas aí não cortaram e foi pagando agosto direitinho, setembro, outubro, novembro. Aí chegou agora em janeiro, chegou um aviso de corte. E o cara já ia cortar no outro dia. Não, esse débito tem mais de 90 dias. Se você não cortou, agora você não pode mais cortar, não. Você me cobre, eu posso pagar, mas cortar a minha energia, não, tá? Isso aqui chove de ação judicial, pessoal, e cai muito em concurso e provas do OAB, tá? Débito pretérito, débito superior a 90 dias, eu não cortar. Isso é um débito pretérito, nesse caso, não é possível paralisar por esse motivo. O débito também aqui na situação 2, se originar de suposta fraude do medidor, apurada unilateralmente. Então, ela acha, né,
Pessoal, caiu aqui, tá? Desculpem. Não sei se vocês acompanharam aqui, né? Mas vamos voltar aqui só para o primeiro item, tá? Rapidinho. Então, se eu tenho um débito pretérito, um débito antigo, o que é débito pretérito? Acima de 90 dias. Eu não posso paralisar esse serviço, tá? Se o débito aqui se origina de uma fraude que a concessionária Coelce, né, a Enel agora, né, ela apurou unilateralmente. Vamos supor que você passou um mês, né, um mês dentro de casa e um mês fora. Ela disse, oxe, houve uma queda muito grande desse consumo aqui, eu acho que teve uma fraude. E aí já manda cortar, né, a sua energia, manda suspender, um rebuliço todinho, mas você não me deu nenhum contraditório, você nem veio investigar a situação, como é que você já corta essa energia? Então, por ser na prática algo relevante, né, acabou gerando várias ações judiciais e a jurisprudência disse que não pode interromper serviço se eu acho que o cara está cometendo fraude de forma unilateral. Eu tenho que oferecer aqui um contraditório, tá? Pelo menos para poder isso acontecer. Então, é um entendimento jurisprudencial. Vamos voltar para a questão e vai dar certo aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal, bem? Acho que sim, né? Agora. Acerca do princípio da permanência ou da continuidade, é correto afirmar que, para ser considerada regular a interrupção do serviço de energia elétrica da casa de Arthur, exige-se aviso prévio. Arthur foi o cara do emergencial, né? Só voltar aqui, do emergencial. Então não precisa de aviso, tá, pessoal? Não precisa. Não exige-se. É emergencial. A situação de Arthur consiste em descontinuidade da prestação do serviço público. Não. Interrompeu porque foi emergencial. Não quebra a continuidade. Não existe aqui a descontinuidade. Letra C. A interrupção do fornecimento de energia elétrica da casa de Lara independe de aviso prévio diante da inadimplência da usuária. Não. Toda vida que eu estou devendo, para que eu corte, né, eu preciso de aviso prévio. É a situação que traz aqui o nosso parágrafo 3º, né? Não se caracteriza como descontinuidade a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio. Se eu avisei, tá tudo bem. Então, Lara aqui depende sim, tá? Até riscar aqui, tá vermelho para ficar mais claro. Depende de aviso prévio. Esse é o erro, tá? Letra D. A interrupção do fornecimento de energia elétrica da casa de Lara, desde que mediante aviso prévio, não constitui exatamente ofensa ao princípio da permanência, né? Lembra aqui continuidade, tá, pessoal? Aqui foi de propósito para o pessoal errar. Permanência e continuidade. Acabamos o simulado 1, tá, pessoal? Temos então aqui o simulado 2, que eu acho que foi o que a maioria fez, né? Mas quem também teve o interesse de ver o 1, tá aí todo corrigido para vocês. Essa matéria, pessoal, ela equivale aqui a 7,5%, são 6 questões. Então, se eu acertei metade, fui até bem, tá? Mas vamos atingir aqui a 6. Né? Essas questões foram difíceis aqui, no geral, mas se você entendeu esse raciocínio, você não erra mais. E aí a gente tende a acertar as 6 questões, tá? Vocês viram que não tem nada aqui de outro mundo. O direito administrativo é muito bom, inclusive na segunda fase. São poucas peças, um conteúdo menor, então é excelente. Vamos ver aqui, ó. Enzo, residente do município X, deseja acessar informações acerca das atividades exercidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego do município X, Sociedade de Economia Mista Municipal, especialmente no relativo à sua organização de serviços. Essa é uma questão considerada aqui por mim difícil, porque ela quer que você entenda da lei de acesso à informação, que não é a lei que as pessoas costumam verificar. Então você precisava entender, ou pelo menos ter lido, ou pelo menos ter tido uma passada rápida em cima dessa lei de informação, tá? Olha o que é que fala aqui a lei 12.527, a lei de informação. O acesso, artigo 7º, tá? O acesso à informação de que trata essa lei compreende, entre outros, os direitos de obter informação contida em registros e documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades. Então eu posso ter acesso a essas informações, tá? Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades. Então, a gente tem acesso aqui a quase tudo que é produzido dentro do poder público, tá, pessoal? O que é que fala o artigo 10? Artigo 10, desculpa, artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso
imediata a informação disponível. Se eu tenho ela disponível, eu tenho que te dar, né, de forma imediata. Você me solicitou, então está aqui. Não sendo possível conceder o acesso imediato, né, então eu tenho 20 dias, né, comunicando aqui, ó, daqui a 20 dias você pode pegar lá no RH, lá na sede da Secretaria de Educação, tenho aqui, ó, comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, ou mesmo obter aqui, efetuar a reprodução ou obter a certidão, tá bom? Então, 20 dias ou imediatamente, tá? Não tem frescura aqui com a administração pública. Vamos ver então a questão de Enzo aqui. A alternativa correta. Enzo, por ser particular, não pode apresentar o pedido de acesso à informação. Claro que pode, tá? Devendo representar o Ministério Público para que o faça. Não tem essa necessidade não, tá? B. Não há obrigatoriedade de prestação das informações pela Companhia de Engenharia de Tráfego do município devido à natureza privada da Sociedade de Economia Mista. Pessoal, qualquer órgão ou entidade, a gente viu aqui, né, da administração pública, tem esse dever. Aqui tem que atender à lei de acesso à informação. Letra C. Enzo não poderá acessar as informações acerca da organização, da companhia de, né, enfim, pois são de caráter interno, mas poderá acessar as informações relativas a seus serviços, pois eles são de caráter público. Não fala na questão, né, que tem alguma restrição sobre isso, são informações de Estado, então não há nenhum problema, tá? Aqui, esse não tá errado. Claro que ele pode. Tá um X vermelho, né, que fica melhor. Letra D, então, por eliminação, né, a D seria correta. A Companhia de Engenharia de Tráfego deverá conceder o acesso imediato à informação disponível, mas, se isto não for possível, terá prazo de 20 dias. Pois é, se a gente não sabe esse prazo, né, a gente às vezes pode achar que está errada a questão, e essa é justamente a questão correta. Tá do jeito que a lei diz aqui, tá? Questão 28. Vamos lá. O município Y, com vistas a modernizar o sistema de tráfego municipal, pretende realizar procedimento licitatório. Olha aqui, lei de licitação de novo. Para a compra de um software que seja mais eficiente na temporalização semafórica, desculpem, bem como preveja as melhores rotas e sentido das ruas. Ocorre que um aplicativo, né, um software, que atenda exatamente às solicitações da municipalidade, necessitaria de inovação tecnológica ou técnica, ou até mesmo adaptação de soluções disponíveis no mercado. Além disso, a administração municipal não tem como definir as especificações. Eu não sei. Basicamente, eu não sei o que é que eu quero. Eu quero uma coisa, mas eu não sei como fazer. Tá? Por esta razão, pretende adotar no procedimento licitatório a modalidade de diálogo competitivo. Mais uma vez, cobra aqui a Lei 9 de licitações, né? 14.133. Só para relembrar, pessoal, e aí já fazer um paralelo, né? A outra, deixa eu até botar aqui meu efeito que saiu aqui quando eu caí. Acho que foi. Acerca da modalidade pretendida, vamos lá. Ver quais são as modalidades licitatórias. Antigamente, a gente tinha o que? Concorrência, pregão, tomada de preço, convite, leilão. Hoje em dia, pessoal, a gente só tem essas modalidades, tá? Pela lei nova. Pregão, concorrência, concurso, leilão e a novidade aqui, diálogo competitivo. Que é essa que é a questão que a gente saiba, né? Foi eliminado da nova lei a tomada de preço e o convite. Então pode ser que algumas questões digam: a tomada de preço da nova lei de licitações não existe, tá? Então esquece tomada de preço, esquece convite, não existe mais. O pregão aqui ficou mais forte, a concorrência, o concurso, o leilão, tá? E a gente tem essa modalidade nova que é o diálogo competitivo. Mas o que diabo é isso aqui, né? Diálogo competitivo, modalidade de licitação. Basicamente, pessoal, ela tem aquela ideia de Platão, né? Da dialética, que o debate vai resolver alguma coisa. Então, se eu não sei o que fazer, eu abro um diálogo competitivo. O que é que seria isso, então? Eu vou dizer, olha, eu quero fazer uma ponte nova no município de Icó. Só tem uma entrada lá, eu tenho medo daquela ponte cair e, enfim, né? Eu preciso de uma nova ponte, mas eu não sei o que fazer, onde é que eu vou colocar. Na verdade, eu não sei de nada. Então, eu abro um diálogo competitivo. Eu vou abrir prazo para pessoas me darem soluções, trazer aqui informações de como fazer essa ponte nova. Né? Olha, eu acho melhor você botar aquela ponte do lado da outra, que ficaria
mais fácil. Não, eu acho melhor você botar essa ponte lá no distrito de Cozinho, que ficaria um outro acesso, ia fornecer, enfim, mais desenvolvimento para aquela região. E vai vir várias informações, vários diálogos, né, várias empresas tentando trazer soluções para resolver o meu problema. A legislação então traz, né, importa isso aqui do direito internacional. Aí em Portugal tem algo muito parecido com esse diálogo competitivo. E a ideia é conversar, ter as propostas e depois eu lanço o edital dizendo, gostei dessa proposta, agora eu vou querer lançar um edital para contratar a empresa. Então eu posso dar sempre me dar a melhor solução possível, mas pode ser que outra pessoa ganhe a licitação, né, com a proposta de Darcy. Ele me deu uma solução bacana, vou seguir essa orientação, mas Darcy não ganha, né? Eu vou lançar o edital e ele acaba perdendo, pode acontecer, tá? Então a gente tem aqui o procedimento do diálogo competitivo. Publica-se o edital, né, critérios objetivos, oferece aqui um prazo de 25 dias úteis para manifestação dos interessados, e aí você vai, Daniel, né, Rosimar e Yassi vão apresentar aqui propostas para mim, para eu resolver o meu problema da ponte, e é isso aí. E aí, ó, admissão daqueles que atenderam os requisitos, início da fase de diálogo, depois que eu resolvo isso, né, início da fase competitiva, e aí quando eu já sei o que eu quero, eu lanço um prazo de 60 dias para que me envie a proposta de como resolver isso. Eu cobro 100 mil para resolver isso, eu cobro 50 mil, eu cobro 70 mil. Vamos ver aqui, né, como é que a gente resolve isso. E aí eu vou escolher a melhor proposta para a administração. Deixa eu ver aqui o que é que o Yas botou. Eu sempre tenho um receio quando vejo datas nas alternativas, pois estou vendo que é a maneira errada. Não, vem de proposta. Pessoal, esse simulado veio difícil para que vocês treinem o mais difícil. A prova de vocês, teoricamente, vai vir mais fácil que esse. Você, como o Yarson falou, eu fiquei mais empolgado em fazer isso. Essa é a ideia, tá, pessoal? O simulado ele vem difícil mesmo, ele vem para isso, tá? Não é para desestimular, não. É para que vocês saibam que está mais difícil agora e depois vai vir o mais fácil. Então vamos lá. Acerca da modalidade pretendida, assinar a alternativa correta. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Até aqui está correto. Para tomar decisões, acompanhar o trâmite de licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Pessoal, tá errado porque não é esse o procedimento do diálogo, tá? Seria até conduzido por um agente de contratação, mas não é esse o procedimento. O procedimento é dialogar, é abrir um edital para que pessoas venham, né, dialogar. O que Daniel me fala, eu não posso trazer para Darcílio, tá? Para aprimorar a ideia dele. Depois eu posso fazer até um bem bolado de tudo e lançar o melhor de tudo, tá? Mas eu não posso ficar falando, né, o que Daniel trouxe para Rosimar, para Yalisson. Eu tenho que escutar cada um separadamente e aí eu montar a minha proposta final. Aqui seria um procedimento comum e não é um procedimento comum, é um procedimento especial do diálogo. Letra B. Na fase competitiva, o município Y declara que o diálogo foi concluído e divulga o edital contendo a especificação da solução que atende às suas necessidades e os critérios a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa, abrindo um prazo não inferior a 40 dias. É 60, tá? Vocês lembram aqui, ó, 60 dias úteis, tá? Não 40. E aí já entra o que o Elias falou, né? Às vezes vem para errar, tá, pessoal? Tá aqui vermelho. 40 não. Letra C. Na fase de diálogos... Cadê, meu Deus? Na fase de diálogos, o município Y divulgará o edital em sítio eletrônico oficial, beleza? Com suas necessidades e exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação. Pessoal, só que aqui está errado o seguinte. Não, isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Tá certo mesmo. Ele vai botar as necessidades e exigências definidas. O que ele sabe, uma ponte. Eu quero uma ponte, né? Só não sei como, né? Mas eu quero uma ponte para evitar aqui que aquela ponte caia e eu não tenho outra alternativa de passagem, né? Então eu boto o que eu já sei, né? Mas eu não boto tudo porque eu vou querer escutar a solução mais relevante aqui, tá? O prazo é 25 dias úteis mesmo, tá? Até aqui, ó. Prazo de 25 dias úteis para manifestação dos interessados. É isso mesmo.
Letra C é a correta. Letra D. Não é cabível a adoção da modalidade de diálogo competitivo. No caso narrado, deve ser adotada, na verdade, a modalidade de concorrência. Pode sim, pode sim. É cabível sim o diálogo competitivo. Talvez não seja muito usual, né? Mas porque é um procedimento mais difícil, né? Muito subjetivo, conversar com interessados. Então, na prática, isso aqui é meio balela, tá? Salvo engano, assim que tivemos instalação essa nova lei. Foi, Hermenes, foi no final, né? Em dezembro foi aprovada a lei, em março foi sancionada. Em março de depois. Aí a gente tava vendo a 8666 e aí no final já não vale. Só que a 8666 ela vale até 2023, até março de 2023. Então pode ser que caia as duas leis, tá? Então não tá fácil esse tema de licitações. Eu acho que o edital vai trazer só a lei nova, tá? A ideia é essa, mas vamos ver aí o que é que vai vir. Nós estamos vendo as duas. O que é mais difícil, né? Que a gente tem que estudar as duas. Questão 29. Juniel, de 30 anos, pretende se tornar membro do Conselho de Administração da Sociedade de Economia Mista, Desbravadores S.A., explorador de atividade econômica que atua no setor de energia elétrica. Então, um conselho aqui de energia elétrica. Pessoal, quando eu falo de sociedade de economia mista, quando eu falo de empresa pública, eu tenho que lembrar da lei das estatais, tá? A lei 13.303 de 2016. Tudo que vale de sociedade de economia mista e empresa pública está lá. Então vamos lá. Juniel não se enquadra em nenhuma hipótese de inegibilidade. Então ele pode ser eleito, né? E possui experiência profissional de 8 anos na área de energia elétrica, além de ter atuado 5 anos como participante de estrutura decisória de um partido político. Adicione isso ao fato de Juniel ter formação acadêmica compatível. Será que ele pode, né, assumir o conselho aqui de uma sociedade de economia mista? Pessoal, eu já digo que não, tá? Porque a lei fala que é um requisito mínimo de 10 anos, tá? Que ele já disse que tem 8, mas eu vou trazer o artigo para vocês, ó. Lei 303, tá? Artigo 17. Os membros do conselho de administração e os indicados, tal, né? Traz os requisitos aqui, ó. Tem experiência profissional de 10 anos na área, então ele só tem 8, não pode. Tem experiência profissional do mínimo 4 anos ocupando pelo menos um cargo de direção, ele tem esse aqui, né? Mas ele não tem um outro. Tem experiência de 4 anos no cargo em comissão, função de confiança equivalente a DAS 4, né? Geralmente nas estruturas é o limite aqui. Cargo de docente ou de pesquisador em área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Que mais? Formação acadêmica ele tem, né? Mas ele realmente não tem os 10 anos, só tem 8. Se você voltar, você precisaria saber. É uma questão difícil, tá? Eu acho difícil essa, porque envolve prazo. Se você não soubesse do prazo, você erraria com certeza essa questão. 8 anos aqui, né? Tá errado. São 10. Aqui o mínimo era 4, né? Em estudo decisória tem 5, tá tudo bem, mas não tem um prazo geral. Vamos ver lá então as alternativas, né? Juniel não poderá se tornar membro do conselho de administração, pois não atingiu a idade mínima, não tem idade mínima, tá? É tanto requisito que só um cara muito antigo vai conseguir, né? 10 anos de experiência, 4 anos não sei de quê, 4 anos não sei aonde. Então, em tese o cara é até mais velho, mas não tem esse requisito de idade mínima, tá? Juniel poderá se tornar membro do conselho de administração, pois atingiu todos os requisitos. Não, ele não atingiu todos os requisitos. Esse aqui, requisito de idade, não é válido. Letra C. Juniel não poderá se tornar membro do conselho, pois não possui experiência profissional suficiente. Essa é a correta, tá? Ele só tem 8 anos. Precisaria de 10. Juniel não poderá se tornar membro do conselho, pois fica impedido de ter participado nos últimos 72 meses. Não tem essa vedação aqui na lei não, tá? Não existe essa vedação. Letra C correta aqui. Questão 30. Rapaz, essa era do concurso público, né? Aquele entendimento que a gente acabou de ver, de objetivo de nomeação, vamos precisar aqui. Só que essa questão aqui, pessoal, quando uma questão traz muitos nomes, ele tende a querer confundir a gente, tá? Essas questões de OAB são desse simulado tão pesado. Judite, Lúcia e Marinalva decidem prestar concurso público para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado Zeta. O edital do concurso previa 3 vagas. 3 vagas só.
sem cadastro de reserva e validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Ao final do certame, Judite foi aprovada em segundo lugar. Lúcia em quarto lugar e Marinalva em quinto lugar. Eu desenhei aqui pra gente, tá, pessoal? Para ficar mais fácil, ó. Eu não tenho quem foi o primeiro lugar, né? Segundo lugar foi Judite. Terceiro lugar não tenho. Quarto lugar, Lúcia. Quinto lugar, Marinalva. Não existe cadastro de reserva, né? Mas Lúcia tirou aqui, em tese, o quarto lugar. E Marinalva o quinto. Então preciso saber dessa informação aqui, né? Não tem o primeiro, não tem o terceiro. Tudo bem. Eu anotei isso aqui porque é melhor para a gente visualizar isso aqui, tá? Vamos continuar a questão. Ocorre que, decorridos 6 meses do certame, Judite desistiu formalmente de assumir a vaga. Por essa razão, o TJ de Zeta resolveu, antes mesmo de completar um ano de validade, realizar novo certame para o mesmo cargo. Pessoal, nem houve, né, a convocação, ela já desistiu, tá? A Judite desistiu. Então, não existe Judite. Quem é então que entra dentro das vagas aqui? Lúcia, né? Que ficou no quarto lugar, agora Lúcia está dentro das vagas. Por essa razão, o TJ de Zeta resolveu, antes mesmo de completar um ano de validade do concurso, realizar novo certame. Eu posso fazer outro concurso, pessoal? Posso ou não posso? Posso, né? Desde que eu respeite esse primeiro concurso que esteja válido. Primeiro eu zero isso aqui, depois eu passo para o outro. Senão vai ter aqui aquilo que a gente chama de preterição. De novo, informativo do STJ e do STF aqui, tá? Não gera automaticamente direito de nomeação. Lembrando aqui dos requisitos, né? Aqui, ó, dentro do número de vagas, quando houver preterição, no caso aqui Lúcia entrou, né, no número de vagas, quando houver preterição, só fazer o concurso por si só não gera, né? Porque, ó, quando surgir novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos. Então, eu tenho que abrir o concurso e ele ainda assim, né, convocar o pessoal do segundo concurso primeiro do que o do primeiro concurso, antes do primeiro concurso. Então, aí sim vai gerar uma preterição, tá? Então vamos lá. Sobre essa situação, assina a alternativa correta. Lúcia possui direito subjetivo à nomeação, mas Marinalva não, né? Vamos ver aqui nossa listinha. Lúcia entrou aqui, né, no terceiro lugar. Marinalva está ainda aqui, né, não tem nem cadastro de reserva. Então, Marinalva aqui está fora. Essa seria a correta, então, né? É possível que o edital preveja a validade de apenas 1 ano para o certame, porém não pode haver realização de novo concurso para o mesmo cargo antes de vencido o prazo anterior, sem que isso gere automaticamente direito subjetivo. Pessoal, poder gerar eu posso, tá? Eu não vou convocar o pessoal antes, tá? Mas fazer o concurso eu posso. C. Nem Lúcia, nem Marinalva possuem direito subjetivo. Lúcia tem. Lúcia está dentro das vagas, tá? Opa, aqui vai ficar errado. Lúcia tem, tá? Lúcia sim. Marinalva não. Aqui nem. Pronto. Lúcia e Marinalva possuem direito subjetivo? Não, só Lúcia, tá? Marinalva não. Então aqui tá. Quem entendeu aquele nosso raciocínio, né, não erraria essa questão aqui. Mas agora, quem errou, né, não erra mais. Questão 31, pessoal. Vamos ver o que é que fala aqui. Ah, essa questão foi a mais fácil. Caramba, essa questão está muito fácil. Essa questão era só a lógica jurídica mesmo, tá? Não tem muito erro, não. Talvez uma insegurança por não ter visto isso mais profundamente, mas não é difícil, tá? Ou então com medo de cair numa pegadinha. Em 13 de 2 de 2021, Márcio impetrou junto ao STJ, né, MS, Mandado de Segurança, contra ato praticado em 13 de 11 de 20 por Givaldo, ministro da Educação. Givaldo, como autoridade coatora, foi notificado e prestou informações de 8 dias. Pessoal, o mandado de segurança, a turma do nono não viu comigo, mas a turma do oitavo hoje viu, tá? Que a gente teve aula só sobre MS. O MS eu só entro quando eu tenho o que? Direito líquido e certo. Eu tenho certeza, né, o direito todo bonitinho, todo formalzinho, todo bonitinho lá, e eu apresento para o juiz. Não tem como eu produzir aqui provas durante o MS, tá? É tudo que eu já tenho, eu junto no processo de uma vez só e acabou, tá? E aí, geralmente eu vou ter que direito a essa segurança se eu tiver esse direito líquido e certo realmente, tá? Então o MS é o remédio constitucional aqui que a gente impede quando a gente vê alguma ilegalidade acontecendo. Nesse caso aqui, Márcio viu e impetrou, né? Ao analisar informações, o relator do MS
verificou que o ato em questão havia sido praticado exclusivamente por Eurípides, presidente do Conselho Nacional de Educação, que é órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação. A parte da situação narrada assinala a alternativa correta. Pessoal, se quem praticou foi o Eurípides, eu não poderia ter entrado contra o Egivaldo, tá? Ah, mas depois eu juntei a informação correta, mas no MS não dá, porque eu tenho que juntar a prova toda pré-constituída antes, tá? Não posso produzir prova depois. Se fosse uma ação ordinária, uma ação comum, tudo bem, mas no MS não é cabível isso aqui, tá? Então, pela lógica, se eu não tenho, se Eurípides era para estar figurando no polo passivo, eu não poderia ter botado Divaldo, depois não tem como eu corrigir, tá? Eu vou ter que entrar com outro MS em cima aqui do cara correto, tá? Então, foi um vacilo aqui do advogado, um erro formal, não tem como eu consertar no MS. Se o juiz, né, pensando aqui na economia processual, achasse isso na prática, né, sendo muito bonzinho, ele poderia até aceitar, mas isso aqui formalmente, né, é inaceitável, tá, pessoal? MS, eu tenho que juntar tudo bem bonitinho antes do processo, tá? Não pode produzir prova durante ele, não. Então vamos lá. A partir da situação narrada, assinale a alternativa correta. O mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Perfeito essa aqui, perfeito. B. O mandado de segurança não será extinto em razão da aplicação anterior da encampação. Não, não tem isso aqui. Na prática, às vezes até acontece, mas formalmente não, tá, pessoal? C. O mandado de segurança não será extinto, pois o ministro da Educação se manifestou em tempo hábil a respeito do mérito das informações prestadas. Ele até respondeu as informações, né, pessoal? Mas ele não era a autoridade coatora correta. E aí não existe aqui a encampação, como a gente pensou, né? Não, quem pode o mais, pode o menos, né? Nesse caso, não, tá? O mandado de segurança não será extinto, posto que há hierarquia entre a autoridade que prestou a informação, Ministério da Educação, e a que determinou a prática do ato, presidente do Conselho. Né? Se mostrasse aqui que os dois fossem, no caso, né, a ação, os dois fossem necessários, os dois tivessem praticado um ato conjunto, mas não, foi um ato do presidente, não foi o ministro. Então tem que botar o presidente. Quando eu entro com o MS, por exemplo, por algum concurso público, né? Geralmente, quem faz a nomeação do pessoal é o reitor da universidade pública. Eu entro com o MS contra o reitor, né? Ou contra um secretário, né, que me negou alguma coisa. Não necessariamente contra o prefeito. Tá? Tem que ser aquela pessoa que praticou aquele ato ilegal. Então, não existe essa encampação aqui dentro do MS. Letra A, né, pela lógica jurídica, seria essa. Eu achei essa muito simples, tá? Mas entendo quem tem errado, porque, né, eu teria medo, talvez, que das outras alternativas de, por algum motivo, não sei, causar aquela dúvida, né? O MS aqui não cabe produção de prova posterior. Se você lembrar disso, ó, depois eu não posso emendar nada, porque tá tudo errado, tá? Questão 32, a última questão, pessoal. Vamos encerrar aqui, né? Já estamos passando o tempo aqui, tá ficando tarde. Então, vamos lá. Olha só. Questão 32, licitação, só que aqui é a lei 8666, né? A lei antiga. Olha a colher de chá. O Estado Alfa pretende alienar alguns bens de seu acervo, dentre eles um terreno cuja aquisição se derivou de dação em pagamento, né? Um veículo automotor, um prédio, tal. Na lei antiga, né? Na lei 8666, eu só posso fazer aquisição ou alienação de bens ou por concorrência ou por leilão, tá? Aquisição, pode ser por concorrência, eu compro alguma coisa por concorrência ou por leilão. Embolou. Na lei nova, pessoal, que eu ia falar leilão. Na lei nova, o leilão, ele acaba sendo melhor estruturado. Na lei nova, eu uso leilão para comprar e para vender bens, né? Na lei antiga, eu usava a concorrência para comprar e o leilão para vender. Na lei nova foi corrigido isso, né? O leilão faz tudo. Mas na lei antiga eu teria que marcar aqui a alternativa que fala leilão e concorrência, tá? E aí, para adiantar aqui, finalizar, é letra B. Para que seja possível a alienação do terreno adquirido por dação em pagamento, a administração estadual deverá realizar a avaliação do bem, comprovar a necessidade de alienação e adotar procedimento licitatório na modalidade de concorrência ou leilão. Lembrando, se fosse lei nova, seria só leilão, tá? Porque a concorrência agora serve para outra coisa. Não tem mais aquisição de bens. Então encerramos aqui nossos dois simulados, né, 1 e 2. Achei o 2 até um pouco melhor do que o primeiro, né? O primeiro estava bem mais difícil, mais entendimento jurisprudencial.
mas o 2 também teve as suas dificuldades. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Aqui a gente fez uma correção aqui, uma revisão, né, rápida, mas acho que é eficaz, tá? Se tiver alguma dúvida, manda para mim no privado aí, fala comigo, eu estou disponível, tá, pessoal? Um abraço a todos. Sim, a nossa estratégia, né? Não falei para vocês, mas vamos lá. Estratégia, pessoal. Só para terminar. Faça sua prova. Né? Comece pelas questões que você acha que sabe. Né? Gosta de penal, gosta de administrativo, gosta de trabalho. Começa com essas. Você está com a cabeça boa ainda no começo. Depois você começa a fazer essas questões, que você faz todas as que você acha que sabe, você vai ficar com a cabeça grossa, né? Pesada aí já. O que você faz? Vai fazer mais questões? Não. Fiz tudo que eu acho que sei. Pausa, né? Botei lá, estou na dúvida. A e B estou na dúvida. C e D estou na dúvida, né? Sai da sala, pessoal. Vai tomar uma água, come alguma coisa, se tiver levado um chocolate, alguma coisa. Vai lavar o rosto, vai no banheiro, nem que não tenha com vontade. Lava o rosto, dá uma volta, dá uma circulada e volta para fazer essa segunda parte da prova, que em tese seria a mais difícil, né? Que eu já fiz as fáceis, já fiz as que eu sei, agora eu vou fazer as que eu não sei, né? Em tese. Você vai ver que quando você voltar da sala, você já volta com a cabeça mais oxigenada, né? Você sai daquela postura da cadeira, que é muito chata, né? O cara fica 2 horas ali sentado, o cara já volta melhor. E aí você vai ver que muitas vezes o que a gente pensava que não sabia, só estava mesmo com a cabeça cheia, né? Grossa de muita informação. No fim, se ainda assim tiver muita dúvida, né? Tiver dúvida entre A e B, C e D, fiz a marcação lá e estou na dúvida. Faz o chute lá que a gente recomendou no começo, o chute, né? Esse chute inteligente. Fiz a contabilidade, você vai ter tempo para isso, ó. Conta lá. Deu 20A, 30B, 10C, 40D. Tem alguma coisa errada. Fiz pouca C. Então, se eu tenho ainda 30 questões para marcar, 20 questões para marcar, e eu só marquei 10C, eu posso quase com certeza que se eu marcar as outras restas em C, eu posso ter um acerto entre 50% até 100%, tá? Então, dessas 10 que eu marquei C, tem outras 10 que eu não marquei. Então, a possibilidade de você ter acertado no chute coerente, né? Marcando essas que você não sabe, é grande. Então, eu vou ganhar 5 questões aí, 6 questões só no chute consciente. Agora, se eu for fazer a prova e tentar fazer ela todinha, né? Isso é minha experiência. Fazer todinha e não dar essa oportunidade do pulo, né? Desse pulo estratégico, aí vai ser complicado, tá? Mas, de toda forma, guarde essas informações, né? Sempre verifiquei com outros colegas que já fizeram. Eu fiz a primeira vez, né? Coloquei direito do trabalho, a primeira vez que eu fiz. Passei na primeira fase de primeira, todo empolgado, tal, feliz. E aí fui para a segunda fase e levei uma bomba. Né? Tinha pouco tempo para estudar e aí levei bomba, na verdade, na segunda fase. E aí, a primeira fase eu já tinha que fazer a inscrição logo em seguida, tá? Era muito rápido entre a segunda e a primeira fase. E aí, na segunda vez que eu tentei, eu não passei nem na primeira. Olha só, passei de primeira na primeira, mas na segunda vez eu não passei na primeira fase. E aí veio aquilo na cabeça, meu Deus do céu, como é que pode? E aí a pessoa fica pensando várias coisas, né? Meu Deus do céu. Hoje eu já existe uma colher de chá. Se você passa na primeira fase, você vai ter 2 oportunidades de fazer a segunda, né? Você tem a segunda fase e pode fazer de novo. Na minha época não tinha isso. Eu acho uma vantagem, né? Porque a gente não tem cabeça depois de uma segunda fase para fazer uma primeira fase logo em seguida, assim, era muito difícil. Hoje melhorou muito nesse sentido, tá? Então, aí só lá na terceira vez que aí eu fui, realmente pensei, botei até administrativo na segunda fase, né? Desisti de trabalho para a segunda fase e botei administrativo. E aí sim, eu passei na primeira e na segunda fase, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, tá? E qualquer coisa, converse comigo, com o professor Wenderson, com Hagner, né? Joseph Hagner, para a gente poder avançar nos estudos, tá? Forte abraço a todos. Obrigado aí, valeu.